Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ConvertCast. Nesse nosso quarto episódio, vamos tratar de um tema super atual que vem sendo tratado aí junto ao Congresso Nacional, que é a reforma tributária brasileira. Para isso, estamos aqui com um time de grande peso, com muita experiência, para trazer, como sempre, opinião e muita informação qualificada aí de profissionais do nosso mercado, para você, empresário, para você, nosso ouvinte, espectador aí do ConvertCast. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença. Estamos aqui hoje com o Sérgio Regis. O Sérgio faz parte da equipe Convert, também atua na área tributária aí há bastante tempo, depois vai se apresentar. A Juliana, parceira nossa do escritório da Charicorp, e também o Dr. Leandro Guerreiro, né, advogado, tributarista, sócio lá da Guerreiro IP3 e também nosso parceiro aí de longa data. Obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Antes de vocês se apresentarem, gostaria de comunicar aí para os nossos espectadores. O material, depois de pronto, né, vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, vai estar na íntegra, né, com áudio e vídeo no YouTube, só por áudio no Spotify, e os nossos cortes tradicionais aí nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook e também no Instagram. Leandro, vou começar por você. Faça sua apresentação, para o pessoal te conhecer um pouco mais, quem ainda não te conhece, né? E seja muito bem-vindo aí ao ConvertCast. Obrigado, Andrei. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de discutir aí uma matéria tão atual e tão relevante, e com um time de primeira aí, com o qual certamente a gente vai ter uma discussão bem frutífera. Bom, meu nome é Leandro Guerreiro Guimarães, eu sou sócio da Guerreiro IP3 Advogados, um escritório de advocacia que atua na área de direito empresarial. Eu, particularmente, atuo há 20 anos nessa área de direito empresarial, dos quais eu posso dizer que a maior parte do tempo na área de direito tributário como especialista, né? Então, acho que é isso. Estou aqui para contribuir. Obrigado, Leandro. Obrigado. Juliana, Oi. Por favor, se apresente para o pessoal também te conhecer. Oi, Andrei. Obrigada pelo convite, né? Agradecendo. Eu sou a Juliana, sou CEO da Charicorp. É uma empresa de contabilidade, só que uma contabilidade um pouquinho diferente, mais voltada à questão estratégica, né, e gestão tributária. Então, a gente está mais focado realmente em ajudar o empresário na tomada de decisão, né, e decisões mais assertivas. Legal. 19 obrigado. anos de experiência na área. Legal, Juliana. Obrigado. Muito bem-vinda ao Convertcast. Obrigada. Sérgio é da casa, né, Sérgio? Mas se apresenta aí também para o nosso público te conhecer. Beleza, também agradeço muito o convite, Andrei, participar aqui com os colegas, Dr. Leandro, Juliana. Tenho certeza que vai ser um papo, uma conversa muito legal que a gente vai ter. Bom, meu nome é Sérgio Regis, sou formado em Ciências Contábeis e trabalho já nessa área tributária, de auditoria e controladoria, esse ano completando 20 anos nessa área. E agora aqui, junto da Convert, aí, contribuindo com os nossos clientes, procurando e trazendo as melhores oportunidades para eles nessa área tributária. Legal, Sérgio, bacana. Vamos lá, pessoal, vamos diretamente ao nosso tema do dia, né? Há muito tempo no Brasil a gente fala em reforma tributária, né? A gente vive num país que daria para se dizer que temos um caos tributário, né? É uma legislação que ela vem sendo remendada, né, por muitos anos, e nunca houve uma grande reforma objetivando a simplicidade. Muito já se tentou no passado, né, várias tentativas de governos anteriores, mas nesse governo parece que os esforços estão talvez um pouco maiores e já se iniciaram já desde os primeiros dias aí de governo, né? Hoje, né, na data que a gente está gravando, aí, se comenta que no início do próximo mês já devemos aí estar em votação essa reforma tributária. Acho que o Brasil, né, ele é uma das amarras do crescimento do Brasil, com certeza é o sistema tributário, que acaba impedindo aí, né, muitos investidores internacionais de entrar no Brasil por simplesmente não conseguirem entender como funciona, né, e acabam, quando vêm para cá arriscar um pouco e investir aqui no Brasil, acabam não conseguindo ter retorno desse capital, porque não conseguem entender o sistema tributário brasileiro, né? A gente tem alguns números, nós somos uma das maiores cargas tributárias do mundo,
hoje representa 34% do PIB brasileiro. Sobre o PIB brasileiro, a nossa carga tributária, a gente tem o absurdo de ter 1,5 norma tributária por hora nesse país, é algo surreal, né? O grande desafio para as contabilidades, né, estarem atualizadas em relação a isso, né? Acho que o Dr. Leandro talvez é o que, de todos nós aqui, que acompanha mais de perto essa tramitação e acompanha, né, o andamento e já vem acompanhando das legislações, das tentativas anteriores também, né, Leandro? Porque a gente sabe que você está há muito tempo aí nessa área tributária. O que a gente pode esperar dessa reforma, claro, caso ela venha a ser aprovada? Quais as principais mudanças que ela traz aí para a legislação brasileira e se ela realmente pode simplificar? Reduzir a carga tributária, acho que não depende da reforma tributária, mas sim de uma reforma administrativa e de outras questões no Brasil, mas sabemos que simplificando, né, as normas tributárias brasileiras já vai ser um grande passo. Andrei, se você me permitir colocar algumas pitadas de crítica aí aos Fique à seus vontade. comentários, além desse percentual do PIB que a carga tributária representa atualmente, dessa imensidão normativa, né? Se a gente pensar, nós temos aí, como nós temos uma variedade muito grande de tributos cuja competência é dividida entre todos os entes federados, a gente tem que lembrar então que a gente tem, além daquela vasta legislação tributária dos tributos federais, imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de importação, IPI, TR e por aí vai, a gente tem ainda pelo menos 27 legislações estaduais de ICMS, 27 legislações estaduais de ITCMD, 1.500 e poucas municipais de ITBI e IPTU. Então, uma empresa que trabalhe em âmbito nacional, e a Juliana vai saber bem como é que é isso, ela tem que estar atenta a uma vastidão normativa que é muito difícil de acompanhar. Por isso que se estima que por isso que um estudo do Banco Mundial realizado agora em 2020 apontou que o Brasil é o país no qual mais se gastam horas de trabalho no cumprimento de obrigações tributárias principais, que é o pagamento do tributo, mas principalmente acessórias, que é o cumprimento daquelas obrigações de fazer apuração, prestar as declarações, transmitir as declarações para os órgãos fazendários, né? Então, por isso, dado esse contexto todo, a gente percebe que a legislação tributária hoje exige uma reforma, mas não é de hoje que se fala em reforma. Na realidade, eu acredito que quando ainda estavam aprovando o texto constitucional e antes da promulgação, já sabiam que alguns pontos daquele sistema tributário que estava sendo aprovado ali na Constituição iam ter que ser alterados, porque já logo depois de 88 houve propostas, discussões, em 95 as primeiras alterações, a gente passou por alterações no regime, na Previdência, a gente passou por alterações no imposto de renda. Em 2000 houve uma alteração profunda na sistemática do PIS e da COFINS, com a criação do regime não cumulativo, mas uma reforma verdadeiramente, como sempre se pretendeu fazer, até hoje não saiu do papel, por conta da complexidade que é a nossa estrutura federativa mesmo, né? Porque aí conflitam os interesses da União com interesses dos estados e dos municípios, né? Então, nesse contexto de todas as várias tentativas que se fez de reformas tributárias, o que nós temos hoje é talvez uma perspectiva mais próxima de se concretizar, né? Porque existe um consenso. Acho que já amadureceu também, né, Leandro, essa discussão, né? Que, como você falou, já vem de longa data, né? Ela já deu uma amadurecida. Isso é interessante porque é um dos argumentos que se utiliza, né? O momento é propício porque existe uma experiência acumulada. Muitas discussões que vieram ao longo dos tempos sobre os mais diversos temas relacionados à tributação já foram resolvidos no âmbito dos tribunais, inclusive. Hoje já existe um conhecimento acumulado que permite dar um passo adiante no aprimoramento da legislação tributária. Então, hoje existem algumas propostas, né, que vêm sendo debatidas intensamente no Congresso Nacional,
né? E que apontam aí uma possibilidade de vir a haver algumas alterações ainda esse ano, que é a meta do governo federal, né? E é uma meta que não é só do governo federal, mas é do próprio Congresso Nacional. Hoje, a tua pergunta é quais os projetos, né? Hoje, o que há de mais relevante, mais iminente, é uma reforma na tributação sobre o consumo, né? Quando a gente fala em tributação sobre produção e consumo, sobre renda e patrimônio, sobre folha de pagamento. Principalmente essas são as frentes, né, que deveriam ser atacadas numa eventual reforma tributária, se a gente falasse numa reforma do sistema como um todo. Mas o que se está tratando atualmente, principalmente, é a reforma da tributação sobre o consumo, né? Então existe uma proposta que, na verdade, é a comunhão de duas propostas. Uma proposta de emenda constitucional que existe no Senado Federal e uma proposta de emenda constitucional que existe na Câmara dos Deputados, e que elas são muito mais semelhantes do que divergentes, né? Porque elas prevêem, assim, principalmente uma simplificação e uma consolidação dos tributos incidentes sobre o consumo. E o que se tem é que, depois de alguns anos tramitando, porque as duas propostas são de 2019, e em 2019, 2020, houve a instituição de uma comissão mista, Senado e Câmara dos Deputados, para discussões e aprimoramento. Acabou não dando em nada porque se exauriu o prazo de funcionamento dessa comissão. Só que, como você disse, né, já nos primeiros meses desse novo governo, em fevereiro, para ser mais exato, o presidente da Câmara dos Deputados constituiu um grupo de deputados federais para aprimorar aquela proposta da Câmara dos Deputados. E o que esse grupo fez? Pegou a proposta da Câmara dos Deputados, mas pegou também aquela outra proposta do Senado Federal, viu que elas tinham de melhor e tentou unir, criar uma proposta única, que prevê, basicamente, né? E esse relatório desse grupo de estudos foi publicado, se eu não me engano, semana passada ou retrasada. Eles chegaram a algumas premissas que devem inspirar o trabalho da elaboração de um substitutivo do projeto de emenda constitucional. O que prevê, basicamente, essas diretrizes que eles definiram? A extinção de 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e a substituição desses 5 tributos por um único tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que incidiria tanto sobre a comercialização, tanto operações com bens, quanto com operações com serviços, bens, serviços materiais e imateriais, todo tipo, numa base ampla, e uma legislação uniforme para o Brasil inteiro. Existe uma dúvida se essa proposta vai ser um tributo único, compartilhado entre União, Estados e municípios, ou um tributo que eles chamam dual, né? Em que se desdobraria num tributo que seria dos estados e dos municípios e num outro tributo que seria apenas da União. E além disso, algumas outras nuances, como, por exemplo, uma não cumulatividade plena, que suplantaria uma discussão que existe há muito tempo sobre o critério de não cumulatividade dos tributos do IPI, do ICMS e do PIS e COFINS não cumulativo, principalmente, que é aquela discussão entre créditos físicos e créditos financeiros, né? Então, a ideia é adotar um critério do crédito financeiro, dando um direito a um creditamento mais amplo, uma cumulatividade mais ampla, né? E algumas outras questões, como, por exemplo, ser uniforme em todo o território nacional, o que mudaria seriam apenas as alíquotas, a tributação seria no destino, acabando com a questão da guerra fiscal, porque, né? Então, essa é a reforma que existe, assim, que está mais avançada, né? Além disso, ela tem algumas outras proposições. Além da criação do IBS, existe também a previsão da criação de um imposto seletivo que incidiria só alguns bens, só sobre algumas operações, que serviria, assim, para realizar o princípio de seletividade proibitiva, que chama, ou seja, aqueles produtos que o governo não quer que se consumam, que seja porque são nocivos à saúde ou ao meio ambiente, como bebida alcoólica, fumo, esse tipo de coisa, seriam tributados por esse imposto, né?
Ele seria um imposto adicional ao IBS. Seria um tributo diferente, que não incidiria sobre todas as operações, mas só sobre determinados produtos. Certo. Essa função já é feita hoje pelo IPI. O IPI tem essa seletividade proibitiva, né, quando o governo quer desestimular a produção de alguma coisa e de algum produto. Então, seria esses dois tributos principalmente. E aí eles propõem ainda algumas outras questões em relação a, por exemplo, IPVA, que hoje só incide sobre veículos automotores terrestres, passaria a incidir sobre veículos aéreos e aquáticos, né? Alcançando uma classe social que tem acesso a esses produtos e que hoje não pagam tributos. Então, tentando fazer assim uma justiça tributária, né? E em relação ao IPTU, alguma coisa ali sobre a frequência da atualização da base de cálculo, mas principalmente foca nos nos tributos sobre consumos. Fora isso, né, tem uma outra proposta, que daí é uma proposta de lei, né, que é muito sensível também, que trata do imposto de renda. É a proposta de lei 2337 de 2021, que prevê, entre outras coisas, a tributação dos dividendos, que é um pleito antigo, algo que se discute, segundo as discussões aí, o Brasil seria um caso quase praticamente exclusivo de país que não tributa os dividendos, né? Então ali eles propõem essa alteração, só que essa proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi enviada para o Senado Federal e está no Senado Federal, já tem 30 propostas de emendas, cada setor pedindo ali para desonerar seus interesses e tal, mas esse é o passo, né? Perspectiva, eu não sei dizer. Tudo depende... Essa a gente vai falar um pouco mais à frente, tá, Leandro. Fique tranquilo. Para a gente não exaurir todos os temas ainda, né? Contribuindo também com um dado, Leandro, que você comentou da quantidade de horas, que o Brasil é um recorde mundial, né, despendido em quantidade de horas para fazer todas as declarações acessórias, né, fazer todas as apurações necessárias aí pela legislação brasileira. Isso gera um custo anual, tá, segundo o IBPT, de 181 bilhões por ano. Isso é quase 2% do PIB brasileiro, tá, que a gente gasta só para poder pagar 34% de imposto. Então, se somar os dois, a gente vai aí para 36% do PIB nacional gasto, né, efetivamente entre o tributo e o custo arrecadatório e de controle desses tributos, né? Juliana, essa pergunta agora vai para você, né, que trabalha nisso no dia a dia, né? Sim. É quem faz essas declarações, é quem apura esses impostos para os empresários, né? E é quem tem que estar acompanhando e se atualizando, como a gente comentou aqui antes, né? Sobre todas essas mudanças e essas normas que vêm, enfim, acontecendo e sendo alteradas aí todos os dias. O que vocês têm feito lá na Share Corp e no dia a dia aí dos trabalhos de vocês para tentar reduzir esse custo de 181 bilhões aí anual para os empresários? Então, na verdade, são várias medidas que a gente toma para justamente conseguir ter essa redução, né? Então, a principal dela é a melhoria de processos, né? Quando a gente fala em melhoria de processos, a gente vai desde de cada departamento responsável, né, até a capacitação de pessoas e também a melhoria do sistema, né? Porque, assim, independente se é uma empresa até de maior porte, ela tem um ERP próprio, né? Então, para a gente conseguir entregar uma declaração acessória com qualidade, a gente tem que se preocupar também com a legislação, né? Porque a gente sabe que hoje a maior parte das multas, né, são baseadas na legislação, na informação que é entregue. Então, a qualidade da informação é muito importante, né? Então, qual é o primeiro passo, né? Capacitar essas pessoas, né? Fazer um treinamento, né? Verificar como que está sendo feito hoje os processos e minimizar os problemas. Como é que funciona isso? Isso vai desde o cadastro do produto, né? Porque hoje toda a tributação está baseada nos NCMs, né? Então, se um produto está cadastrado de forma equivocada, ele vai estar sendo faturado errado e, consequentemente, tanto a saída vai estar com problema, como também a entrada que faz a recuperação dos impostos. Então, se a gente não tiver um bom cadastro de produtos, o empresário vai estar, inclusive, pagando mais impostos em função disso, né? Então, por isso a importância, né, de ter uma boa parametrização, né, dessa parte do sistema, né, desde a parte de produtos, né,
até a parte final, que seria a parte das declarações, né? Então, assim, esse processo realmente é um processo muito complexo, né? Que exige bastante conhecimento técnico e capacitação de pessoas, né? Então, assim, a gente vê hoje na prática que realmente são muitas horas, né? E o prazo dessas declarações também são prazos bem apertados, né? Porque tem toda a parte de apuração dos impostos, que também inicia já no início do mês, né? Como também logo após essa apuração tem que fazer o envio das declarações, né? Então, assim, a gente vê hoje que a maioria das empresas, né? Elas têm dificuldade em enviar a declaração né, com qualidade, justamente por causa dos prazos, né? A gente acaba fazendo trabalho em algumas empresas, verificando que tem muitas declarações que são entregues sem movimentos, sem blocos obrigatórios, né? E hoje a gente sabe que a fiscalização, né, e multas são baseadas em cima dessas informações, que pode chegar a 1% do faturamento da empresa. Então, a gente fala de números altos, né? Então, dependendo do faturamento, esse número pode ser bem expressivo, né? E, assim, a gente vê também que no dia a dia, né, a gente sabe que a entrada, o input da informação é muito importante, né? Então, todos os departamentos têm que estar conscientes, né, que o processo tem que estar correto, né? Então, isso envolve o quê? Uma entrada de uma nota fiscal da forma correta, né? A correta alimentação do estoque, né? Que automaticamente gera as informações financeiras, né? Então, assim, como eu comentei, no dia a dia, isso é uma questão bem, né, parece simples, mas na verdade é complexa. E a gente sabe que no final pode gerar bastante problema para a empresa. Não é à toa, né, que ela gera todo esse custo e todo esse dispêndio de horas, né? E eu acho que a tecnologia está aí para tentar nos auxiliar nesse sentido. Se a gente vive nesse caos, vamos tentar parametrizar dentro dos softwares aí esse caos, né, para tentar que eles impeçam, né, a gente cometer os equívocos, os erros, e principalmente nos auxiliem a reduzir esse custo, automatizando os processos, né? Acho que esse é o caminho mesmo, né? A gente também, na parte nossa de consultoria, a gente não atua efetivamente na parte contábil, mas sempre buscando por melhorias aí nas empresas por onde a gente passa e tal, sempre há um bom foco de redução de custos nas áreas financeiras e contábil da empresa, você tentar usar melhor os RPs, né? Do que às vezes as empresas compram um RP e acabam utilizando ele parcialmente só, né? Às vezes até por falta de uma assessoria contábil melhor, né? Porque não é a experiência, às vezes, daquela pessoa que está lá lançando também e tal, ter esse conhecimento contábil. Então, acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar nesse sentido. Exatamente. O primeiro ponto é verificar o que o sistema dispõe para a empresa, né? E realmente verificar em cada área o que pode ser melhorado nesse processo, né? A importação de XML de notas, para não ter que ficar fazendo lançamento manual, para evitar erros, né? E principalmente diminuição de custo, né? Quanto mais automatizado tiver o processo, né, mais tempo, pelo menos, essa pessoa pode ser utilizada em outras áreas para realmente trazer informações importantes para a empresa, né? Porque às vezes lançar uma nota fiscal é uma coisa que realmente é necessária, mas não é uma coisa que vai fazer sentido para a empresa, né? Então, se essa pessoa tiver mais horas disponíveis para analisar a legislação, né, fazer todo um trabalho, né, em relação à questão do input da informação e redução de tributos, é mais interessante. Sérgio, vou permitir fazer uma pergunta para o Dr. Leandro novamente, para utilizar o tema que a gente está falando, e depois eu faço a pergunta para você. A gente falou aqui bastante, né, das obrigações acessórias e tal. Com essa reforma, como deve ficar essas infinidades de obrigações acessórias que a gente deve ter nesse processo de simplificação do tributo? Imagino que as obrigações acessórias, né, as declarações que a gente tem que fornecer aí ao fisco também devem ser reduzidas, né? Essa reforma, ela, assim, existe um consenso de que não tem espaço para reduzir e nem para aumentar a carga tributária. Então, ela vai se concentrar na simplificação da legislação e das obrigações acessórias. Então, assim, é de se presumir que, se consolidando 5 tributos num só, e num tributo só que vai ter uma legislação uniforme em todo o território nacional, é possível reduzir drasticamente a quantidade de obrigações acessórias, né? Poderia se resumir a uma única, aliás. Porque, por exemplo, a gente tem hoje situações de obrigações acessórias únicas que dizem respeito a diversos tributos diferentes, né? O DAS é um exemplo, e aquele da folha de pagamento é outro, né? Que consolida ali dentro da mesma guia, inclusive, vários tributos, cada um destinado a um fundo, a um órgão, a um ente.
Então, eu acredito que haveria muito espaço para isso e esse seria o principal ponto a ser atacado por essa reforma aí nesse momento. Acho que até independente da reforma tributária que vem tramitando, né, alguns estados também já vêm se movimentando para isso. Santa Catarina é um dos exemplos, né? Até comentávamos, acho que é o PAFISC, né? Aí comenta um pouquinho para a gente também, doutor. O governo do estado ele publicou pouco tempo atrás o Programa de Ajuste Fiscal do Estado, que basicamente é um programa para ajustar as contas públicas. Então, ele ataca tanto as receitas quanto as despesas e no âmbito das receitas também traz algumas ideias de desburocratização e redução das obrigações acessórias. E entre essas iniciativas está proposto lá uma ideia de se extinguir a DIME, né? Então, a DIME, a Declaração de Informação de Movimento Econômico, que é a equivalente à GIA em outros estados, que basicamente é a obrigação acessória de apuração do ICMS, deixaria de existir, né? Bacana, já se antecipando, né, a esse movimento de reforma, de simplificação, né, de declarações, bacana, bem interessante. Sérgio, vamos lá. A gente, com toda essa carga tributária excessiva, com toda essa complexidade tributária, né, brasileira, tem um levantamento do IBGE, junto com o Impostômetro, né, que 95% das empresas brasileiras pagam impostos errados, né? E, claro, na grande maioria, até para evitar multas, autuações, a mais do que deveria, né? Temos o problema também, até que o Dr. Leandro abordou um pouquinho antes, da questão do entendimento do que gera crédito hoje, né? Que dependendo da legislação, do imposto que a gente está falando, não estava bem claro, já foi judicializado nesse sentido, né? Às vezes o entendimento vai para um lado, depois ele vai para o outro, sem uma pacificação disso, e isso abriu um mercado, né, de consultorias, de tributaristas, buscando auxiliar as empresas a buscar os impostos pagos indevidamente, né? Conta um pouquinho da tua experiência nesse mercado, no que tu faz, que agora está sendo feito aqui pela Convert também, né? Trouxesse essa bagagem aqui para a gente auxiliar as empresas também nesse sentido, né? A famosa revisão tributária ou recuperação tributária, né? Para o empresário que está nos ouvindo, o que é essa recuperação tributária, de que forma ela acontece, né? E conta um pouquinho para a gente da tua experiência. Beleza, então, para começar, é importante a gente dizer que esse processo, esse trabalho de revisão tributária, recuperação de tributos, ele é um direito do contribuinte, né? Todo contribuinte pode, se quiser, fazer esse tipo de processo sem nenhum tipo de penalidade antecipada. Então, não é uma coisa fora da lei, fora dos limites legais, não é isso. O processo de revisão, de recuperar os tributos que foram pagos indevidamente, foram pagos no valor maior do que devia, ele é um direito de todo contribuinte. E por que eu acho importante colocar isso? Porque não é incomum a gente ouvir dos empresários, quando a gente conversa, aquela frase assim: Sérgio, não quero mexer com isso porque eu vou trair a Receita Federal aqui para dentro da minha empresa. E não é o caso. Um processo de recuperação tributária, um processo de revisão tributária, quando bem feito, que é o que a gente faz aqui na Convert, quando feito, levando em consideração aquilo que é importante, aquilo que é permitido pela legislação e os seus dispositivos acessórios, as instruções normativas, as leis complementares, enfim, ele não traz risco para a empresa. Pelo contrário, ele só traz benefício para a empresa. Ele traz fôlego no caixa. Então, ele tende a ser um trabalho com ótimos resultados e é o que a gente tem visto nos clientes aqui na Convert. E é o que eu tenho visto em todo esse tempo que eu venho trabalhando com esse tipo de processo. Não somente revisão, mas planejamento tributário em diversos clientes por esse Brasil afora aí. Então, a gente sabe que um trabalho bem feito, dentro do que a legislação permite, ele traz, sim, muito benefício para as empresas. E por que essa oportunidade, né, como a gente estava conversando aqui antes, por que essas oportunidades existem aqui no Brasil? Porque, vocês comentaram, não é muita legislação, são muitas horas que os profissionais precisam dispor para atender às obrigações acessórias, a fazer os cálculos corretos, e nem sempre o profissional tem tempo de se atualizar na legislação. Vocês trouxeram alguns dados interessantes, e eu trouxe um também aqui, que por dia útil são 46 normas tributárias aprovadas no Brasil. Então, a gente sabe, eu já fui contador de uma empresa
que no dia a dia a gente não tem tempo de ler 46 normas tributárias para saber se a apuração do imposto no começo do mês ela está feita corretamente. Então é importante que os empresários eles deem esse espaço e tenham essa consciência de que esse processo só tende a trazer benefício. É claro que a gente tem algumas situações em que existe um pouco mais de risco, um pouco menos de risco. Mas, volto a dizer, o trabalho sendo feito dentro do que permite a legislação, ele só tende a trazer benefícios para a empresa. E não... Até quando a gente fala em risco, né, Sérgio, não é um risco, estou sonegando. Né? É um risco de entendimento. Às vezes a legislação, o direito, ele é uma questão de entendimento. Né? Às vezes a legislação, da forma como ela foi escrita, ela é dúbia. Né? Você pode interpretá-la de uma forma como de outra. Né? E a própria Receita Federal... tem o famoso caso do Croc, né, que no momento era uma sandália de borracha, depois virou outro produto, então tomou 2 multas diferentes, o mesmo produto, por 2 entendimentos totalmente diferentes, né, do fiscal na hora que estava fazendo a liberação lá da importação. Então, você tentar usar a legislação, né, com o entendimento que se torne mais favorável. Isso pode gerar algum risco, mas não é um risco, né, que a gente fala, tá sonegando, tá deixando de recolher o imposto, né? É um risco mais de interpretação. Isso mesmo. E assim, esse medo que muitos empresários têm da Receita Federal, vou trazer a Receita aqui para dentro da minha empresa, ele existe independente de fazer ou não fazer um trabalho de recuperação tributária, porque, via de regra, a Receita Federal tem a prerrogativa de questionar qualquer coisa que ela queira, né? Então, ela pode mandar uma notificação para as empresas, independente se um trabalho de recuperação é feito ou não. Ela quer questionar, ela quer saber de alguma coisa, ela quer um esclarecimento sobre uma operação. Então não quer dizer que vou fazer um trabalho de revisão e vou trazer a Receita Federal e ela vai encontrar alguma coisa de errado. Não é o caso. Como eu disse, os trabalhos têm que ser feitos dentro do que permite a legislação, né? E eu acho que uma coisa importante de salientar é que recuperação tributária é diferente de teses tributárias, né? Existem as teses, os entendimentos divergentes, seja por inconstitucionalidade da forma como é cobrado ou algo nesse sentido, aí vai mais para a linha, né, de buscar a tese desse entendimento e a revisão administrativa. É aquela nota lá que poderia ter sido creditada e não foi, né? Foi o entendimento que mudou a legislação, né? Depois com o judiciário, houve uma mudança no entendimento, né, e oportunizou, às vezes, a empresa mudar a apuração do tributo daqui para frente, mas também dos últimos 5 anos. E se o contador, né, que faz a contabilidade da empresa não está bem atualizado, essa mudança no entendimento vai acabar deixando passar, e quando ele veio, né, já passou algum tempo, já se perdeu algum tributo que poderia ser recuperado, e essas empresas que fazem esse tipo de trabalho, então, né, o métier delas, né, de buscar esse tipo de oportunidade e trazer esse benefício com mais celeridade para o empresário. Em relação às oportunidades, a gente tem agora aqui, falando especificamente de PIS e COFINS, a gente teve agora em dezembro de 2022 a publicação da Instrução Normativa 2121, que trouxe aí uma ampliação que a gente tanto esperava do conceito de insumo para o PIS e COFINS, que trouxe então uma grande oportunidade para as empresas de fazer então esse trabalho de recuperação, de revisão dos tributos, para quem sabe aí trazer para o caixa algum fôlego necessário nesse momento tão difícil que a gente sabe para muitas empresas que a gente vai, né? Tão esperado e tão simples, né? 700 páginas de instrução normativa. Não é fácil, Juliana. Tem que ler isso tudo para entender, né? Acho que o Dr. Leandro queria fazer um comentário. Eu queria comentar, né, que na linha do que o Sérgio comentou, eu particularmente sou um partidário de trabalhos de revisão tributária, recuperação tributária bem feitos, como eu sei que a Convert faz, né? Mas eu sei que ele encontra 2 resistências dentro da empresa. Uma é esse medo do empresário de acreditar que defendendo que o seu direito a um crédito, a sua interpretação, ela vai atrair a fiscalização. Isso eu acho que a Juliana vai poder confirmar ou me desmentir, que eu acredito que hoje não se faça mais fiscalização desse jeito. Exatamente. A fiscalização ela é parametrizada com critérios objetivos e estatísticos que levam em consideração a busca por uma eficiência da fiscalização. E a segunda resistência é do contador, que o contador acha que o trabalho de revisão
é uma crítica ao trabalho dele, quando na realidade é um auxílio, é uma complementação. Porque o contador que está lá no dia a dia, que tem que todo dia cumprir essas milhares de obrigações acessórias que a gente está falando aqui, ele não vai ter tempo não só de se atualizar, mas mesmo se atualizando e recebendo informação de que, olha, agora mudou o entendimento da Receita Federal, ou o Poder Judiciário entendeu que isso dá direito a crédito, revisitar aqueles 5 anos para trás de obrigações acessórias. Ele precisa desse apoio. Então, tanto o empresário quanto o contador tem que se conscientizar que esse é um trabalho que só soma, só traz benefício. E se bem feito, logicamente. Né? E até para o contador fazer, né, ele acaba sendo um trabalho braçal. Ele vai ter que destinar horas da equipe dele para revisitar esses documentos. Né? Pelo menos da forma como a Convert faz, não é esse o formato. A gente já tem um software desenvolvido com uma inteligência, né, que a gente consegue avaliar todas as declarações feitas pela empresa buscando essas oportunidades. Então, não é um trabalho que vai onerar, né? Ele é um trabalho 100% ad êxito também, então acho que traz muito benefícios aí para as empresas e para os empresários. Até puxando esse assunto, Juliana, sobre fiscalização, que o Sérgio comentou, o Dr. Leandro também comentou, né? Antigamente, eu lembro, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu era o controller da empresa, e um dia chegou lá, meia dúzia de carro da Polícia Federal e da Receita Federal, fecharam o portão da empresa, ninguém entra, ninguém sai, recolhendo os computadores, indo para contabilidade, eu quero tal e tal e tal informação e tal. E isso é um negócio que eu tive essa experiência e nunca mais, né? A gente está aí todos os dias dentro das empresas, nossos clientes e tal. Isso mudou muito, né, Juliana? Como é que é a fiscalização agora, que a gente não encontra mais os fiscais lá dentro das empresas? Então, a fiscalização agora é feita toda de forma eletrônica, né? Como o Dr. Leandro comentou, né? Então, hoje, basicamente, ela é baseada com o advindo do SPED, né? Então, hoje a Receita Federal tem todas as informações da empresa através dos SPEDs, né? Então, hoje, né, além do SPED também tem DCTF, entre outras declarações. Se for citar todas as declarações, são várias, né? Mas, basicamente, se dá através do SPED, ECD, ECF, SPED fiscal, SPED contribuições, né, que são os principais tributos ali, né? Então, como é que funciona isso? Hoje, ela com base nessas declarações, ela faz o cruzamento de dados, né, e consegue verificar as inconsistências. Então, toda a intimação hoje ela vem diretamente pela caixa postal do contribuinte dentro do ECAC, né? Então, a partir do momento que o contribuinte recebe essa intimação, ele tem um prazo determinado para responder. Lembrando que se o contribuinte não verificar essa mensagem dentro do prazo, tem decurso de prazo e ciência automática. Então, se perder o prazo de resposta à intimação, pode ter problemas sérios também, né? Então, tem todo um cuidado que tem que ter com a caixa postal do contribuinte dentro do ECAC, o acompanhamento disso, né? E também a questão do compliance fiscal. Isso é um ponto muito importante, a qualidade da informação que é enviada ao fisco. Como mencionei antes, hoje, em função de erros, de omissão, entrega, né, de não entrega de declaração, a multa ela pode chegar a 1% do faturamento da empresa. É claro que tem reduções, mas dependendo do faturamento da empresa, essa multa pode ser muito alta, né? Então, não vale a pena correr o risco, né? Então, o ideal realmente é mandar a informação da forma correta, de forma assertiva. Até a Sharecop oferece esse trabalho de compliance fiscal. A gente tem essa mesma ferramenta, né, de espelhamento da lógica da Receita Federal, que a gente faz todo esse planejamento, né, verifica como é que está a situação da empresa e, com base nisso, né, fazer um plano de ação, né, porque isso que é o interessante, identificar o que está acontecendo, se é um problema do sistema da empresa, se é um problema de falta de conhecimento técnico da pessoa que está lá, porque realmente são várias atualizações que acontecem, né, diariamente, né. E se a empresa atua em âmbito, né, nacional, tem a legislação dos estados também, né, o SPED de cada estado. Então, a complexidade realmente acaba sendo um pouco maior, né? Então, com base nisso, né, a gente consegue fazer um plano de ação e a empresa consegue enviar a informação com maior qualidade, né? Então, assim, realmente não dá para enviar uma declaração sem movimento, uma declaração incompleta, né? Então, realmente, dependendo da área de atuação da empresa, né, o segmento, pode ser até mais complexo ainda, né? Como a gente estava comentando antes sobre a questão da extinção da DIME, né, de Santa Catarina. Santa Catarina está fazendo uma malha fiscal muito forte na parte estadual, justamente por causa dessa questão da extinção da DIME, né? Então, assim, mensalmente está lá para fazer o acompanhamento de notas não escrituradas, notas fiscais com tomadas de créditos a maior. Então, por isso a importância de identificar esses problemas e tratar a origem. Por isso a importância, né, de fazer com que o processo
comece correto do início, desde a parte da escrituração do documento fiscal. Assim, quanto maior for a eficiência na escrituração do documento fiscal e no faturamento da empresa, maior vai ser a eficiência e menos trabalho na hora da geração da declaração acessória, né? Então, dá para fazer uma série de mecanismos para antecipar essa validação da declaração durante o mês, né? Para ir com qualidade, né? Então, realmente como eu falei, não dá para brincar, né? A gente tem que mandar a informação da forma correta. Eu acho que a Receita ela fez o dever de casa, né? Fez. Está fazendo, né? Porque é um processo de transformação que vem ainda acontecendo, né? E ela, até por falta de recursos, né, para investir em fiscalização, ela foi se reinventando, automatizando, criando mais regras, mais processos para as empresas, para ela poder também se fiscalizar, mas não foram processos mais burocráticos. Foram mais processos de automação, né, de declarações eletrônicas, né, processos mais vinculados a questões de sistematização. E se a Receita está fazendo o dever de casa, o empresário também tem que fazer o dele, né? Tem que ter um apoio, né, de uma contabilidade que consiga, né, olhar para esse tipo de detalhe também. Né? E não, ok, tem que mandar a obrigação acessória, simplesmente manda sem checar a consistência dela. Isso sim, né, Sérgio, vai atrair a falta de consistência desse tipo de declaração que vai atrair uma fiscalização, né, e não um imposto lá que você está se utilizando, né, de todo um embasamento legal para se creditar. Né? Isso mudou muito. Voltando... Desculpa, claro. E a gente sabe também, Andrei, a gente sabe por experiência que o Centro de Processamento de Dados da Receita Federal é hoje um dos mais avançados do Brasil, equiparados aí aos melhores do mundo. Então, eles têm todas as informações. Né? A gente comentava antes ali que um dos objetivos da reforma é extinguir as declarações. Então, a gente pode imaginar o quanto de poder de processamento, de processar, de identificar as inconsistências da Receita Federal já tem. Não é que terá no futuro, já tem nas mãos. Já tem nas mãos. O cruzamento, né, de informações, a inteligência sobre o dado, né? O dado está lá disponível. Todas as empresas têm a obrigação. Aí quando você começa a cruzar um dado, né, aquela empresa declarou que comprou daquele CNPJ, pô, mas esse CNPJ não declarou que vendeu para aquela empresa. Pronto, já gerou um problema ali, né, para um dos empresários, né? E com certeza isso é o que atrai a fiscalização hoje. Queria voltar a gente para o tema, né, da reforma tributária que está aí em andamento. Né? Não que essa reforma tributária vai acabar com esse nosso problema de uma hora para outra. Vamos ter um tempo longo de transição. Né? As propostas estão aí, uma acho que é 2 anos de teste mais 6 de aplicação, a outra prevê 2 anos mais 8, então vamos ter um longo prazo para se adaptar a esse novo sistema, né? Então a gente vai conviver muito ainda com essas declarações acessórias por muito tempo ainda, né? Com toda essa burocracia, mas acho que uma hora precisa virar, esperamos que seja logo. Sérgio, em relação a essa reforma tributária que está sendo tramitada aí, né, através dessa união desses dois projetos de lei, ela também prevê a continuidade da não cumulatividade, né? Então, ou seja, não vai, diferente de alguns países que tributa o consumo só no final, né, e a cadeia normalmente de produção ela é desonerada. Aqui no modelo que está sendo estabelecido no Brasil, né, a gente vai continuar tendo os impostos ao longo de toda a cadeia, mas pelo regime de não cumulatividade. A não cumulatividade, a gente comentou um pouquinho antes, né, mas eu acho que cabe a gente explicar um pouco melhor. Queria que você falasse um pouco para o nosso público de como deve funcionar o regime de não cumulatividade, se for aprovado da forma como está se prevendo aí nessas legislações. Diferente do que a gente encontra hoje no regime não cumulativo, especificamente no caso do PIS e COFINS, vamos falar, onde as empresas tomam o crédito, se apropriam do crédito pelas entradas somente de algumas determinadas despesas, dispêndios ou custos. Com a aprovação da reforma, essa não cumulatividade pretende com que todas as entradas na empresa gerem crédito, e aí no caso do IBV ou do IVA, né, dos novos impostos, contribuições que são previstos. Então, a gente vai ter sim, espero que sim, uma simplificação nessa questão da não cumulatividade, mas ainda creio que muitas dúvidas vão ser geradas. Vou tomar crédito, não vou tomar crédito? Acho que
como disse a Juliana, os sistemas de ERP vão ter que se adaptar muito com essa questão dos controles internos, o pessoal que faz as entradas das notas, vai ter que ser muito bem orientado, muito bem parametrizado. Então, essa é a principal mudança em relação à não cumulatividade que a gente encontra hoje, onde a tomada de crédito é limitada a algumas entradas ou alguns outros dispêndios, para o novo sistema em que a não cumulatividade vai dar direito ao crédito de todas as entradas para as empresas. Perfeito. Até para quem está nos ouvindo, né, ou nos vendo, que não sabe o que é a não cumulatividade, é o famoso débito e crédito, né? A gente tem o débito sobre o faturamento, as vendas, né, da empresa para o consumidor dela, e o crédito sobre as entradas, né, sobre o custo que ela tem em produzir esse bem ou serviço que está sendo vendido, que hoje, e dependendo do imposto, o entendimento é né? O IPI é de uma forma, o PIS e COFINS é de outra. Então, pelo que se está idealizando aí nessa reforma tributária, todas as entradas, né, que a empresa tiver vão gerar o crédito também. Acho que isso simplifica, né, o entendimento, torna muito mais claro, né, tira um pouco essas interpretações difíceis que a gente tem hoje, né, na legislação, e com o intuito, com todo o projeto de lei vem facilitar, né? A gente sabe que alguns segmentos, né, empresariais estão brigando porque vão ter talvez um aumento de tributação, mas até a gente comentava um pouquinho antes de a gente começar a gravação que, vamos lá, o setor de serviços, né, tem falado muito aí sobre o aumento da carga tributária. Mas o setor de serviço que trabalha para as empresas, né, aquele que está no meio da cadeia, acho que por mais que a carga tributária dele suba, o débito dele, né, sobre a saída vai subir, porque a alíquota provavelmente, né, aplicada sobre o serviço vai ser maior do que as aplicadas hoje, seja via simples, seja via, né, crédito presumido ou lucro real mesmo, né, que tem também uma carga tributária alta, deve elevar ainda mais, mas hoje, dependendo do tipo de serviço que você presta, por exemplo, jurídico, tributário, né, consultoria, não gera crédito nenhum. A partir do momento dessa nova legislação, a empresa ela vai tomar crédito 100% dessa nota fiscal emitida por nós, prestadores de serviço. Então, por mais que a gente vai ter uma oneração, claro, essa oneração vai ter que ser repassada num preço, né? Talvez para quem tome o serviço vai ficar ainda mais barato, porque ele vai tomar, hoje não toma crédito de nada, né? E vai passar a tomar crédito de 100%. Mas é claro, né, para a empresa de prestação de serviço que vem direto para o consumidor final, vai ter um impacto maior. Mas também não tem, né, como fazer uma reforma tão ampla, na minha visão, né, tão complexa, que vem mudar algo tão complexo, sem, né, alguns efeitos colaterais. Né? Eu acho que o intuito dela, como a gente já comentou, né, Leandro, que não é reduzir a carga tributária. Então, eu não tenho também como manter exatamente a carga como está hoje. Alguns talvez vai ter um impacto para maior, outros para menor. E o importante é que esse desequilíbrio que acontece comparado o status atual com o novo status após a reforma, ele seja um desequilíbrio que reequilibre algumas coisas, algumas questões tributárias no Brasil, né? Porque tem algumas cadeias de negócios que acabam tendo alguns benefícios muito grandes, né? Às vezes por lobby, né? Por ter a capacidade, né, de fazer lobby junto ao Congresso e junto à União, e outros, né, acabam pagando um pouco dessa conta, né? Então, se essa reforma vier desequilibrar com relação ao que está hoje, mas venha equilibrar em relação ao que deve ser equilibrado, né? Cobrar mais de quem tem condição de pagar mais, né? Cobrar daquele, reequilibrando, trazendo um pouco também de equidade em relação a todas as empresas ou todos os segmentos. Eu acho que isso é importante, né? Esse, pelo menos, é o que eu mais espero, além da simplificação, né? Que essa reforma tributária ela pense nisso, que ela reflita nisso, né? Ao final, caso ela venha a ser aprovada. Tá? E talvez essa seja a nossa pergunta da noite, né? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, né? A gente
ninguém aqui é da área política, né, que está lá acompanhando esses lobbies, né, esses andamentos e tal, mas todos nós, claro, vivenciamos isso no dia a dia e temos acompanhado aí as notícias e conhecemos um pouco já do Brasil, como as coisas funcionam. E aí, Leandro, o que você acha? Aprova essa reforma tributária da forma como ela está andando ou não? É difícil fazer esse exercício de previsibilidade, né, principalmente no Brasil e principalmente no nosso atual cenário político, né? Mas se a gente pensar no cenário econômico, né, é mais do que passada já a hora de fazer uma reforma tributária, porque existem aí estimativas de que os benefícios que ela traria suplantariam em muito esses efeitos colaterais. E aí é como qualquer medicamento, né? Quando os benefícios são muito relevantes se comparado à irrelevância dos efeitos colaterais, é um remédio considerado bom, né? O problema é que hoje o que a gente tem é uma reforma dos tributos sobre o consumo. Não temos um projeto de reforma tributária, reforma do sistema tributário. Muita coisa vai ficar de fora ainda. Mas são depois outras frentes para serem atacadas e eu acredito que quando se sentir o gosto de um passo adiante, de um avanço, a mentalidade pode mudar, né? De fato, existem essa luta de forças políticas, de interesses econômicos em jogo, né? O setor de serviços é um setor muito resistente a essa proposta que existe hoje. Já se criaram algumas exceções, alguns regimes especiais aí dentro dessa proposta, principalmente para o setor de imóveis, financeiro, combustíveis e lubrificantes. Só que se muitas exceções forem criadas, a gente volta ao que nós temos hoje, que é mais exceções do que regras, né? E aí não vai haver uniformidade, não vai haver simplificação, não vai haver redução de complexidade e vai continuar havendo litigiosidade, né? Que é o que a gente quer evitar. Eu acho que é difícil prever, mas eu acho que nunca se esteve tão próximo de um projeto que reúna um consenso, né? Eu acho que essa é a nossa situação atual. Bacana, Leandro. Até se falou em litigiosidade, né? A litigiosidade tributária no Brasil, um dado que você me passou antes também, 75% do PIB é o valor do litígio tributário no Brasil junto aos nossos tribunais. Então, é algo que também gera um custo, né? Que não está dentro daqueles 181 bilhões, porque ele é o custo para as empresas, né? Então, hoje tem um custo do Estado, né? Que mantém aí os tribunais para manter todo esse litígio, né, para que ele aconteça, que esperamos, né, com a reforma tributária e que, se ela seja aprovada, venha trazer uma redução drástica nesse número, né, porque é algo inacreditável, né? Tenho certeza que é outro Frankenstein aí no mundo, né, essa questão de litígios tributários no Brasil. Não tenho como confirmar, mas tenho quase certeza que a gente deve ser campeão mundial nisso também. Juliana, qual que é a tua expectativa aí? Passamos essa reforma, ou essa parte da reforma, né? Porque é um pedaço só, mas o que você acha? Então, essa questão política, realmente é um pouco difícil de prever, né? Mas eu acho que é uma necessidade, né? Independente realmente da política, né? Eu acho que a gente precisa realmente da simplificação, né? Para melhorar tanto até a tranquilidade para o empresário, né? Para realmente o empresário conseguir focar no negócio, né? E o dia a dia ser mais fácil também, né? Eu acho que a gente tem muitos problemas, sim, mas é um primeiro passo. É claro que não vai resolver todos os problemas de início, né? Mas a gente vai conseguir pelo menos dar um primeiro passo e, como o doutor Leandro falou, eu acho que a partir daí a gente consegue, né, ter um cenário mais favorável, né? E aí, Sérgio, qual a tua expectativa? A minha expectativa é que seja aprovada sim, porque eu também concordo que é extremamente necessário para o país. Já passou da hora, né? A gente vive uma loucura tributária no país, então já passou da hora de ter essa reforma. A minha torcida é para que essa aprovação seja com o mínimo de exceções possíveis, né? Então o doutor falou ali sobre o setor financeiro, eu já vi também o setor de educação se manifestando, educação particular se manifestando, o setor de saúde se manifestando que quer alguma exceção para eles, o agronegócio querendo alguma exceção para eles.
Então, assim, a gente já está elencando aqui 7, 8 setores que querem exceções. Daqui a pouco a gente fica só com a indústria e serviços na regra e os outros todos. Então, a minha expectativa é essa, que seja aprovada com o mínimo de exceções possível. Vai depender mais dos arranjos políticos do que de nós, tributaristas, advogados, a sociedade num todo. Mas também a gente sabe que existe uma equipe muito boa, né, na equipe lá trabalhando nesse projeto da reforma, né? A gente comentava antes ali que tem pessoas extremamente conceituadas e conhecem muito daquilo, não só de tributos, mas daquilo que o país precisa nessa área, né? Então, deixa que os políticos façam os arranjos deles lá e a equipe trabalha naquilo que sabe que é melhor para o Brasil, e aí eu acho que é onde eles vão atuar nessas exceções, tentando evitar essas exceções, né? Para que fique uma reforma, não uma reforma coxa de retalhos, né? Mas uma reforma um pouco mais homogênea. É o que nós todos esperamos, Sérgio. Um último dado aí, né? Já estamos nos encaminhando para o finalmente aí do ConvertCast de hoje. Estudos feitos, né, por alguns institutos que acompanham de perto essas mudanças, né, das tributárias que estão sendo propostas, estima aí que pode aumentar só pela mudança na tributação, só por essa pequena reforma tributária que ainda não é completa, um crescimento adicional ao país, independente de outras circunstâncias, de em torno de 20% nos próximos 10 anos. A gente está falando, então, numa mudança, né, burocrática só no país, que ela, por si só, né, vai deixar um brasileiro 20% mais rico, né, nos próximos 10 anos. E isso não só para o rico, né, que já é rico, isso também para a classe média, também para a classe menos favorecida, e eu acho que tudo que puder, né, trazer um pouco mais de equilíbrio também financeiro, né, para as famílias brasileiras vai ser muito bem-vindo. Então, a Convert, o Andrei, né, espera também que esse projeto tramite com celeridade, que ele tramite com a menor quantidade de exceções possíveis, né, que a gente sabe, né, da pressão, do lobby, como que as coisas funcionam na política do Brasil, mas que o Congresso tenha serenidade, né, no andamento aí dessa legislação e que ela venha logo, né, porque cada dia que se perde é um custo daqueles 180 bi que a gente já falou tanto aqui hoje, a mais que as empresas e que os empresários têm e que hoje atrapalha tanto, não só a vida do empresário, a vida do Brasil como um todo, né? O Brasil acaba afastando investimento do mundo inteiro por causa desse caos tributário que a gente vive aqui. Então, que a gente se liberte, né, dessas amarras e que o Brasil possa voltar a crescer dentro de um sistema tributário um pouco mais justo, equânime e mais simples, principalmente. Então, Leandro, queria agradecer a sua presença, né? Obrigado por ter participado do ConvertCast. Fica aberto aí o espaço agora para as suas considerações finais também. Eu que agradeço o convite, a generosidade de todos, né, pelo debate, pela riqueza aí da nossa troca de ideias. E é isso, vamos torcer, né? Eu acho que a proposta que está aí, muita gente desconhece, mas ela adota as melhores práticas adotadas aí em regimes tributários no mundo. Ela reflete o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Eu acho que muito possivelmente é a melhor proposta que nós já tivemos, né? De uma reforma tributária séria e que efetivamente cause impacto que se espera. Então, acho que é isso. Muito obrigado e torço para que voltemos a conversar para comemorar um passo adiante, seja nessa proposta ou em alguma que possa eventualmente ser até melhor. Acho que essas mudanças vão ser tão grandes, né, que a gente vai ter que fazer outros podcasts aqui,
para começar a entender como vai funcionar daqui para frente, né? Para começar a explicar aí para os empresários, para os contadores, enfim, todo mundo que trabalha nesse meio, como isso deve funcionar. Com certeza já fica a ideia para um próximo podcast. Juliana, tuas considerações finais, mas de antemão já te agradeço pela tua presença, por você ter vindo, né? A parceria que estamos construindo aí entre Convert e ShareCorp tem dado muito certo, já estão em alguns clientes nossos trabalhando aí em conjunto com a gente. Então, te agradeço muito por ter vindo aqui, contribuído aí com o debate de hoje, né, e ter trazido um pouco do teu conhecimento e da tua experiência aí para os nossos espectadores. Eu que agradeço, Andrei. Então, eu também estou na expectativa, né, também que a gente tenha boas notícias a curto prazo, né, e eu acho que para nós, empresários, né, e também para a classe contábil, né, porque hoje a gente tem bastante dificuldade de estar acompanhando, né, todos esses prazos aí dessas declarações acessórias, né, então, a expectativa é para que isso seja mudado de forma rápida. Talvez o segmento que vai ser mais impactado seja o da classe contábil, né? Com certeza. Porque vão ter mudanças profundas, né? Vão ter que se adaptar a isso, o mercado vai mudar, né? Mas, como eu falei, a gente comentou antes, o prazo também para que isso mude é longo. Ainda tem muito espaço para muito contador ainda, né, daqui para frente. Com certeza, né? E o empresário ainda mais vai precisar do acompanhamento de um bom profissional, né? Justamente para não deixar passar nada, né? Com certeza. Obrigado, Juliana. Sérgio, também obrigado por ter participado aí com a gente, ter contribuído com a tua experiência. Fala um pouquinho das tuas considerações finais aí para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Eu também agradeço muito o convite, foi muito prazeroso trocar essas informações com vocês, com os colegas, com os amigos. A gente sempre aprende alguma coisa, ouve alguma coisa que eventualmente não leu, não buscou. É sempre muito esclarecedor e também torço para que a gente volte a conversar, quem sabe no segundo semestre já com a aprovação da reforma e aí debatendo o que a gente vai fazer para orientar, para ajudar os empresários a simplificar então os impostos, como calcular corretamente, se precisar ou não precisar da revisão tributária dos últimos 5 anos e seguir a nossa história aí na Convert. Bacana. Obrigado a todos os espectadores que nos acompanharam aqui até o final do nosso podcast de hoje. Relembrando aí que todo o material vai estar na íntegra no YouTube e por áudio no Spotify. Nas nossas redes sociais sempre tem um cortezinho ou outro com o melhor do nosso dia de hoje. Tá bom? Grande abraço a todos e até mais.